Amém. Glória a Deus. Grande é o poder da glória do nosso Deus, pois juntos estaremos sempre alcançando os bons propósitos que Deus tem para nossas vidas. Meus irmãos, quanto mais perto do Senhor nós estivermos, mais temos que temer, mais temos que nos entregar a Ele. Por isso que nada poderá impedir nós de alcançarmos esse privilégio de conversarmos com Deus e entender os propósitos desse Deus por intermédio das nossas vidas. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Então preste atenção na mensagem que Deus estará dando neste momento para você. A palavra fala lá no livro de Atos, capítulo 10, sobre um centurião. Sim, um centurião, ele chamava-se Cornélio, e esse centurião, diz a palavra, que era um homem piedoso, temente a Deus. Este, quase a hora nona do dia, ele fazia suas orações, e a palavra diz que ele abençoava, ajudava os pobres, e esta memória veio diante de Deus, como diz a palavra de Deus. E Deus enviou um anjo e falou para o centurião, para que ele mandasse alguns dos seus servos para ir lá chamar Simão Pedro, para que ele viesse lá para orar, para mostrar o caminho que eles deveriam seguir, como Simão Pedro deveria se sentir diante de Deus, pois como Cornélio se deveria sentir diante de Deus. Ele precisava de uma instrução melhor de Deus, e assim foi. Cornélio mandou ali seus servos, e enquanto os seus servos chegavam até a casa de Pedro, Pedro começou a ser tratado por Deus. Por que eu digo isso? Porque os judeus na época, eles não se davam com os gentios, e esse centurião era um romano, não tinha como Pedro entrar na casa dele, mas Deus era com esse centurião e com todos nós. Deus não faz exceção de pessoas, Ele quer salvar a todos. E assim, na casa de Pedro, Deus mostra como devemos nos proceder diante do nosso próximo, e isso é muito importante para cada um de nós. Diz a palavra que subiu Pedro ao terraço para orar, na hora sexta, como diz a palavra, e viu do céu um lençol aberto, e mostra aí a palavra que ali naquele lençol tinha vários animais imundos, como diz a palavra, e Deus deu uma ordem para Pedro: coma, mata e coma. E Pedro foi muito taxativo no seu jeito de viver para Deus, e ele falou assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E Deus respondeu, Deus mostrou 3 vezes para Pedro esse lençol com esses animais imundos, e Pedro deu esta resposta para Deus, mas Deus disse desta maneira para Pedro: não faças tu comum o que Deus purificou. Todas as coisas Deus fez e entregou ao homem, todas as coisas Deus tem algo sempre para mostrar por nossas vidas, por intermédio daquilo que está em nossa volta. E o versículo que eu quero deixar para os irmãos é o versículo 43 do capítulo 10 de Atos, que diz assim:
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Jesus veio unicamente para salvar, mas não é salvar um ou dois, não, todos somos pecadores, mas somos dignos da graça, da salvação eterna que o Senhor Jesus trouxe para cada um de nós. E nós podemos entender, meus irmãos, que desta maneira Pedro foi ali, diz a palavra, que aqueles servos do centurião bateu na porta de Pedro, e Pedro lembrou daquilo que Deus estava tratando com ele. Pedro automaticamente, diz a palavra, no outro dia já seguiu caminho para a casa do Cornélio, o centurião, e mostra a palavra de Deus, o poder, a misericórdia, a graça de Deus para com os seres humanos. Pedro ali falou daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, falou de Jesus, mostrou a salvação para aqueles homens, mostrou aquilo que o Senhor ensinou ele naquela época, e ensina cada um de nós até os dias de hoje. E diz a palavra, meus irmãos, no capítulo 11 de Atos, versículo 15 em diante, diz: quando comecei a falar, isso Pedro falando, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, diz a palavra, se Deus lhe deu o mesmo dom aqui a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu? Quem é então nós? Para que pudéssemos resistir a Deus. Resistir a Deus. Quando nós olhamos para o nosso próximo e achamos que ele não é digno de ouvir a palavra, não é digno dele ser salvo por intermédio do Senhor Jesus, ouvir a palavra e ser salvo, meus irmãos, é um testemunho grandioso de Pedro que Deus deu para nós nos dias de hoje. Vou estar orando neste momento. Pai querido, tenha a misericórdia de cada um de nós, que entendemos, que conhecemos a Tua palavra, Senhor. Dai-nos, ó Deus, o discernimento de como agir diante de qualquer que seja a situação das pessoas que estejam em nossa volta. E que nós venhamos sermos instrumentos, aleluia, canais de bênção para estas vidas, Pai querido, e que juntos venhamos alcançar, como Pedro alcançou ali, aquele centurião e todos que estavam na sua casa, aleluia, com a salvação, com o poder da palavra de Deus, eles todos foram salvos, batizados. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, a mim e a todos que estarão ouvindo esta live, usa, Senhor Deus, para a glória e honra do Teu santo nome, para que nós e a nossa casa, para que muitas vidas sejam alcançadas e curadas, libertas, restauradas, e que a salvação eterna flua sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, orei e creio no poder da glória, da palavra do nosso Deus para cada um de nós. Deus abençoe a todos. E lembre-se, você é um canal de bênção para todos que estiverem em sua volta. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.